Caio Mendonça não nasceu para ser comum. Aos 36 anos, ele observava o pôr do sol de São Paulo pela janela panorâmica de sua cobertura triplex no Itaim Bibi, enquanto girava distraidamente um copo de uísque raro entre os dedos. A vista da metrópole se estendia à sua frente como um tapete de luzes. Um cenário que custava cada centavo dos 15 milhões de reais que pagara pelo imóvel. No entanto, mesmo cercado de tanto luxo, Caio se sentia estranhamente vazio. 4 anos antes, ele vendera sua startup de software de segurança financeira para um banco internacional por 42 milhões de reais. A Rede Segura, empresa que criara em seu pequeno apartamento em Pinheiros, quando tinha apenas 25 anos, transformara-se no sistema de segurança bancária mais utilizado no país. A venda o transformou da noite para o dia em um dos jovens empresários mais ricos do Brasil. Caio deu um gole no uísque e franziu o senho, lembrando-se do jantar desastroso da noite anterior. Fernanda, a modelo que conhecera através de amigos em comum, passara a noite inteira falando sobre viagens internacionais, joias e carros importados. Não fizera uma única pergunta sobre ele. O homem, não o dinheiro. Outra interesseira, murmurou para si mesmo, colocando o copo sobre a mesa de mármore italiano. O celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos, seu melhor amigo desde a Faculdade de Engenharia da Computação na USP. E aí, Caio? Como foi o encontro com a gata? Caio digitou rapidamente. Igual todos os outros. Ela estava mais interessada no meu patrimônio do que na minha pessoa. Cara, você precisa parar de ostentar tanto. Claro que só atrai mulher interessada em dinheiro assim. As palavras de Marcos o atingiram como um tapa. Seria possível? Estaria ele inconscientemente atraindo o tipo errado de pessoa por causa da maneira como se apresentava? Caio caminhou até a garagem do prédio, onde guardava sua coleção de carros importados. Ao lado do Porsche e do Jaguar, estava um Gol 2008, que mantinha por razões sentimentais. Foi seu primeiro carro, comprado com economia de estágios durante a faculdade. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, Caio acordou com uma determinação renovada. Criou um novo perfil em um aplicativo de relacionamento, descrevendo-se como programador freelancer, o que não deixava de ser verdade, já que ainda fazia alguns projetos por diversão. Usou fotos casuais, sem sinais de riqueza. Ele em uma feira de tecnologia, jogando futebol com amigos no Parque Ibirapuera e uma selfie simples em seu apartamento, cuidadosamente enquadrada para não mostrar o luxo ao redor. Seu plano era simples, mas arriscado. Conheceria mulheres sem revelar sua fortuna, para descobrir quem se interessaria genuinamente por ele, não por seu dinheiro. Enquanto deslizava o dedo pela tela do celular, uma foto chamou sua atenção. Aline Sampaio, 28 anos, Relações Públicas. Sua biografia no aplicativo mencionava apreciadora da alta gastronomia, viagens internacionais e vida luxuosa. Suas fotos mostravam uma morena deslumbrante em iates, restaurantes estrelados e destinos internacionais. Exatamente o tipo de pessoa perfeita para seu experimento. Deram match imediatamente. A conversa fluiu com facilidade, e Caio manteve sua persona de programador freelancer, falando sobre códigos e projetos, enquanto Aline descrevia seu trabalho, organizando eventos para empresas de luxo. Após 3 dias de conversas, combinaram um encontro. Para o grande dia, Caio preparou-se meticulosamente. Vestiu uma calça jeans comum, uma camiseta básica de algodão e tênis sem marca famosa. Trocou seu relógio Rolex por um Casio digital barato. Penteou os cabelos sem o gel importado habitual. Olhando-se no espelho, mal reconheceu o homem à sua frente. Parecia um Caio de anos atrás, antes da fortuna. Havia algo genuíno e nostálgico naquela imagem que o fez sorrir. Em vez de pedir ao seu motorista, Caio dirigiu seu próprio Gol 2008 até o condomínio de luxo no Morumbi, onde Aline morava. Estacionou em frente ao portão principal e enviou uma mensagem. Cheguei. Estou no carro azul. Quando Aline apareceu na entrada, a diferença entre eles era gritante. Ela usava um vestido vermelho de grife, sapatos de salto que certamente custavam alguns milhares de reais, e uma bolsa que Caio reconheceu como sendo de uma marca francesa exclusiva. A expressão de Aline ao ver o Gol foi impagável.
um misto de confusão e decepção mal disfarçada. Oi, Aline, tudo bem? Caio sorriu, saindo do carro para abrir a porta para ela. Oi, Caio. Ela hesitou por um momento antes de entrar no veículo. Este é o seu carro? É sim, meu companheiro há muitos anos. Não é luxuoso, mas é confiável, respondeu com naturalidade, observando cuidadosamente sua reação. Ah, que charmoso, disse ela, com um sorriso visivelmente forçado. E para onde vamos? Conheço uma cafeteria incrível na Lapa. Fica um pouco fora do circuito tradicional, mas o café é extraordinário. O desconforto de Aline aumentava a cada quilômetro que se afastavam dos bairros nobres. Quando chegaram à cafeteria, um local simples, mas aconchegante numa rua tranquila da Lapa, ela mal conseguia esconder a decepção. É aqui? Perguntou Aline, olhando para a fachada modesta. É sim, eles têm o melhor cappuccino da cidade. Custa só R$ 10. Uma pechincha considerando a qualidade. Entraram no estabelecimento. Enquanto Aline observava o ambiente com visível desagrado, Caio a conduziu até uma mesinha no canto. O lugar estava moderadamente cheio, com uma clientela diversificada. Estudantes, trabalhadores locais e alguns hipsters que haviam descoberto a autenticidade do café. Então você trabalha como RP para marcas de luxo? Deve ser interessante, iniciou Caio tentando estabelecer uma conversa. Sim, respondeu secamente, enquanto seus olhos vagavam pelo local, como se buscasse uma saída de emergência. Organizo eventos para Gucci, Louis Vuitton, Cartier. Ela pausou examinando a camiseta básica de Caio. Você provavelmente não conhece essas marcas. Na verdade, conheço sim, respondeu ele calmamente, segurando um sorriso. Tenho algum conhecimento sobre o mercado de luxo. Aline começou então um interrogatório que mal disfarçava suas intenções. Você mora sozinho? Sim, tenho meu próprio lugar. Apartamento próprio ou alugado? Próprio. Em que bairro? Zona Oeste. Tecnicamente, nenhuma mentira. Seu triplex no Itaim Bibi ficava na Zona Oeste de São Paulo. Mas Aline claramente imaginou algo bem diferente. O telefone dela tocou. Aline olhou para a tela com alívio evidente. Preciso atender. É um cliente importante, disse, levantando-se rapidamente. Caio observou pela janela enquanto ela falava ao telefone na calçada, seu rosto completamente transformado. Sorria, gesticulava animadamente, parecia outra pessoa. Quando retornou à mesa, seu semblante estava sério novamente. Caio, sinto muito, mas preciso ir. Uma emergência no trabalho. Um cliente muito importante está com problemas em um evento que estamos organizando. Ah, que pena. Mas tudo bem, podemos marcar outro dia, ofereceu ele, já sabendo qual seria a resposta. Claro, te mando mensagem, respondeu automaticamente, já pegando sua bolsa. Caio pagou a conta, R$ 20 pelos 2 cappuccinos, e Aline sequer ofereceu dividir o valor. No caminho de volta, o silêncio no carro era ensurdecedor. Ao chegarem ao condomínio dela, Aline finalmente falou: Olha, Caio, acho melhor ser sincera. Você parece ser um cara legal, mas não acho que combinamos. Por quê? Mal nos conhecemos, provocou ele suavemente. Ela hesitou por um momento, mas então decidiu ser brutalmente honesta. Estamos em fases diferentes da vida. Eu frequento lugares exclusivos, viajo para o exterior regularmente, uso roupas de grife. Preciso de alguém que esteja no mesmo patamar financeiro que eu. Você acha que não posso te acompanhar nesse estilo de vida? Sem ofensa, mas você dirige um Gol 2008, me trouxe para um café de R$ 10 e usa roupas que parecem compradas em loja de departamento. Então não, acho que não pode. Caio assentiu calmamente. Agradeço sua sinceridade, Aline. Ela saiu do carro sem se despedir apropriadamente. Enquanto observava Aline caminhando apressadamente para o portão do condomínio, Caio não sentia raiva, apenas uma estranha gratidão. Ela havia sido completamente honesta sobre seus valores. Preferia status e dinheiro a conexões genuínas. O experimento havia começado. Nos dias que se seguiram ao desastroso encontro com Aline, Caio mergulhou em suas atividades habituais, mas com um novo olhar. Nas reuniões com investidores, observava como as pessoas se comportavam diferentemente ao seu redor, sabendo de sua fortuna. Nos restaurantes de luxo que frequentava,
Notava os olhares de interesse que recebia das mulheres quando chegava em seu Porsche. Uma semana depois, seu amigo Marcos o convidou para um almoço no Jardim Paulista. "Então, como vai o experimento social?" perguntou Marcos enquanto cortava seu filé. "Esclarecedor", respondeu Caio, girando a taça de vinho tinto. "Ela me dispensou assim que percebeu que eu não era rico. Foi bem direta." Marcos balançou a cabeça. "E o que você esperava? Você escolheu especificamente uma mulher que ostenta luxo em todas as fotos." "Exatamente. Foi um teste controlado." Caio sorriu. "Mas agora quero expandir o experimento. Conhecer pessoas em ambientes onde o dinheiro não seja o centro das atenções." "Tenho uma ideia", disse Marcos, inclinando-se sobre a mesa. "Minha namorada Paula coordena um projeto social de inclusão digital na Brasilândia. Eles estão sempre precisando de voluntários para dar aulas básicas de programação." Os olhos de Caio brilharam. "Perfeito. Quando posso começar?" 2 semanas depois, em uma tarde de sábado, Caio estacionou seu Gol em frente a uma escola municipal na periferia de São Paulo. Vestindo jeans, camiseta básica e tênis, ele carregava um notebook usado que mantinha para trabalho simples. Ninguém ali suspeitaria que ele poderia comprar o prédio inteiro se quisesse. Na entrada da escola, foi recebido por uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos cacheados presos em um coque desalinhado, óculos de armação colorida e um sorriso acolhedor que iluminou todo o seu rosto. "Você deve ser o Caio. O Marcos me falou muito sobre você. Sou a Luísa Campos, coordenadora do projeto." Algo na espontaneidade daquele sorriso fez Caio sentir um leve formigamento nas mãos ao apertar a dela. "Prazer, Luísa. Estou ansioso para ajudar." "Ótimo. Vamos ter muito trabalho. Temos 20 adolescentes esperando para aprender a criar sites e aplicativos." A sala de aula improvisada tinha computadores antigos doados por empresas. Luísa apresentou Caio aos alunos, jovens entre 14 e 17 anos, a maioria de famílias de baixa renda, mas com olhos brilhando de curiosidade. Durante 3 horas, Caio ensinou conceitos básicos de programação com uma paciência que nem ele mesmo sabia que possuía. Luísa circulava pela sala, ajudando individualmente os alunos que tinham mais dificuldade. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam, e ela sorria de um jeito que fazia o coração de Caio bater mais forte. No final da aula, enquanto os alunos saíam animados comentando sobre seus primeiros códigos, Luísa se aproximou. "Você foi incrível, Caio. Os meninos adoraram. Tem certeza que nunca deu aula antes?" Ele riu. "Certeza absoluta. Só expliquei como sei, sem complicações." "É exatamente disso que precisamos aqui," ela respondeu, guardando materiais em sua mochila surrada. "Pessoas que simplificam o complicado, não o contrário." "Posso te convidar para um café? Tem uma padaria aqui perto que faz um pão de queijo que dizem ser imbatível," sugeriu Caio, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade do convite. Luísa pareceu ponderar por um momento. "Por que não? Mereço um pão de queijo depois de um sábado de trabalho." A padaria era um estabelecimento familiar, com mesas de fórmica e um balcão de vidro exibindo quitutes caseiros. Nada parecido com os cafés gourmets que Caio frequentava habitualmente. Mas o cheiro de café fresco e pães recém-assados criava uma atmosfera aconchegante impossível de replicar em ambientes mais sofisticados. "2 cafés e uma porção de pão de queijo, por favor," pediu Caio no balcão. Sentaram-se junto à janela, observando o movimento da rua. Famílias passeando, crianças brincando, o pulsar autêntico de um bairro trabalhador de São Paulo. "Então, Marcos me contou que você trabalha com programação. Freelancer, certo?" perguntou Luísa, mordendo um pão de queijo. "Isso mesmo," confirmou Caio, mantendo sua história. "Faço projetos para diferentes empresas, principalmente na área de segurança digital. Deve ser bom ter essa liberdade. Eu dou aulas de matemática na rede pública durante a semana e coordeno este projeto aos sábados. 2 profissões exigentes e mal remuneradas," ela completou com uma risada sem amargura, mas compensadoras de outras formas. Ver um aluno entendendo um conceito complexo, não há dinheiro que pague essa sensação. Caio a observava com crescente admiração. Havia uma autenticidade em Luísa que ele raramente encontrava em seu círculo social habitual. "E você?
O que te traz para um projeto voluntário? Marcos mencionou que vocês se conhecem da faculdade. Sim, estudamos juntos na USP. Quanto ao voluntariado? Caio fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Depois de anos focados só na carreira, senti que estava perdendo conexão com o mundo real. Queria fazer algo significativo, sabe? Luísa o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Entendo perfeitamente. É fácil ficar preso na própria bolha. A conversa fluiu naturalmente por 2 horas. Falaram sobre livros, filmes, problemas sociais, sonhos. Nenhum interrogatório sobre finanças ou status. Apenas 2 pessoas genuinamente interessadas uma na outra. Quando o sol começou a se pôr, caminharam juntos até o estacionamento da escola. Obrigada pelo café e pela companhia, disse Luísa, parando ao lado de uma motocicleta antiga. Esta é sua moto? Perguntou Caio surpreso. Sim, meu xodó. Uma Honda 1998 que herdei do meu pai. Não é luxuosa, mas me leva a todos os lugares. Ela colocou o capacete. Você vem sábado que vem? Não perderia por nada, respondeu Caio, sentindo uma empolgação que não experimentava há muito tempo. Nos sábados seguintes, Caio continuou com as aulas voluntárias. A cada semana ele e Luísa ficavam mais próximos. Após as aulas, sempre encontravam alguma desculpa para estender o tempo juntos. Um café, uma caminhada pelo bairro, uma visita a uma feira de livros local. Em um desses sábados, Caio a convidou para jantar. Conheço um restaurante familiar no Bexiga. Nada muito sofisticado, mas a massa é de outro mundo, sugeriu ele. Adoro comida italiana, respondeu Luísa com entusiasmo. Mas posso sugerir algo diferente? Tem um bar de jazz na Vila Madalena. Um amigo meu toca lá aos sábados. Podíamos jantar algo por lá e aproveitar a música. Caio sorriu agradavelmente surpreso pela sugestão. Perfeito. Naquela noite, Caio passou em seu apartamento para se trocar, resistindo ao impulso de usar suas roupas de grife. Optou por uma camisa mais arrumada, mas ainda discreta, e jeans limpo. Dirigindo seu Gol, passou pela rua onde morava Luísa, um prédio simples em Perdizes. Ela o esperava na calçada, vestindo um vestido florido despretensioso, mas que realçava sua beleza natural. Seus cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando seu rosto de um jeito que fez Caio prender a respiração por um momento. Você está linda, disse ele sinceramente. Obrigada, respondeu Luísa com um leve rubor. É só um vestido antigo que gosto muito. O bar de jazz era um lugar pequeno e aconchegante, com iluminação baixa e mesas de madeira escura. O amigo de Luísa, um saxofonista talentoso, acenou para ela do pequeno palco. Pediram petiscos e vinho da casa. Entre conversas e risadas embalados pelo jazz suave, Caio percebeu algo que o assustou. Estava se apaixonando. Não pela aparência externa ou status, mas pela essência de Luísa, sua inteligência, sua paixão pelo que fazia, sua autenticidade. No que está pensando? Perguntou ela, notando seu momento de introspecção. Em como é fácil estar com você, respondeu honestamente, sem pretensões ou expectativas. É assim que deveria ser, não acha? Pessoas reais conectando-se de verdade, não personagens interpretando papéis sociais. Suas palavras o atingiram profundamente. Não era exatamente isso que ele estava fazendo. Interpretando um papel? A culpa começou a incomodá-lo. Quanto mais gostava de Luísa, mais difícil seria contar a verdade eventualmente. No final da noite, ele a levou para casa. Na porta do prédio, houve aquele momento de hesitação. Aquela tensão elétrica que antecede um primeiro beijo. Posso te ver fora do projeto? Perguntou Caio, sua voz mais suave que o normal. Luísa sorriu, aproximando-se um pouco mais. Pensei que já estivéssemos nos vendo fora do projeto. Você entendeu. Ele riu nervosamente. Quero dizer, oficialmente, um encontro de verdade. Isso não foi um encontro de verdade? Foi. Foi sim. Admitiu Caio, perdendo-se no olhar dela. Então, que tal outro? Em resposta, Luísa se aproximou e o beijou suavemente. Um beijo breve, mas carregado de promessas. Isso responde sua pergunta? Sussurrou ela. Caio assentiu, sem palavras. Quando ela entrou no prédio e a porta se fechou, ele permaneceu ali por alguns minutos, processando o que sentia. Era diferente de tudo que já experimentara, mais puro,
mais autêntico. Dirigindo de volta para casa, Caio enfrentou um dilema crescente. A cada dia que passava com Luísa, a mentira por omissão pesava mais. Ela merecia saber quem ele realmente era. Mas e se a verdade mudasse tudo? E se ela se sentisse traída? Ou pior, se seu comportamento mudasse ao saber de sua fortuna? A simples ideia de perder a genuinidade daquele relacionamento o aterrorizava. Pela primeira vez em anos, Caio Mendonça, o multimilionário, tinha algo precioso que seu dinheiro não podia garantir. Algo que, ironicamente, sua riqueza poderia destruir. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre Caio e Luísa floresceu naturalmente. Compartilhavam momentos simples que, para Caio, tinham um sabor de novidade. Assistir ao pôr do sol no Ibirapuera, tomar sorvete em uma sorveteria de bairro, explorar feiras de artesanato em praças públicas, experiências cotidianas que Caio havia esquecido em meio às reuniões corporativas, viagens internacionais e eventos de luxo. Certa noite, sentados em um banco na Praça Benedito Calixto, após visitarem a tradicional feira de antiguidades, Luísa apoiou a cabeça no ombro de Caio enquanto saboreavam coxinhas compradas de um vendedor ambulante. "Sabe o que é engraçado?" ela perguntou, observando as pessoas que passavam. "Nunca te perguntei onde você mora." Caio sentiu um leve aperto no estômago. "É verdade. Isso diz algo sobre nós, não acha? Normalmente é uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem, junto com o que você faz, como se nossa localização geográfica e profissão definissem quem somos." "E o que define quem somos, na sua opinião?" perguntou Caio, genuinamente curioso. Luísa refletiu por um momento. "Nossas escolhas. Os livros que lemos, as causas que defendemos, como tratamos as pessoas que não podem nos oferecer nada em troca." Ela deu de ombros. "Coisas que não cabem em um currículo ou app de namoro." Caio a olhou com admiração crescente. Em seu mundo de negócios, poucas pessoas pensavam assim. "Mas agora estou curiosa", continuou ela com um sorriso brincalhão. "Onde você mora, na final?" "Zona Oeste", respondeu ele, mantendo a meia-verdade que usara com Aline, mas sentindo-se cada vez mais desconfortável com a omissão. "Ah, somos praticamente vizinhos então. Eu em Perdizes, você..." "Onde exatamente?" O momento inevitável havia chegado. Caio hesitou, então decidiu por uma verdade parcial. "Itaim Bibi." As sobrancelhas de Luísa se ergueram levemente. "Lugar caro para um programador freelancer." "Divido apartamento", mentiu Caio, odiando-se por isso. "Um amigo herdou o lugar dos pais e me aluga um quarto por um preço camarada." A mentira saiu facilmente, o que o perturbou ainda mais. Luísa apenas assentiu, aceitando sua explicação sem questionamentos. A confiança dela só aumentava seu sentimento de culpa. No dia seguinte, Caio reuniu-se com Marcos para um café no Jardim Paulista. "Estou enrolado em minha própria teia de mentiras", confessou, após narrar o episódio da noite anterior. "Cada vez que invento algo novo, me sinto pior." Marcos o estudou por cima de sua xícara. "Por que não conta a verdade, então?" "Tenho medo da reação dela. E se ela se sentir traída? Ou pior, e se ela mudar comigo?" "Se mudar, então não é a pessoa que você pensa que é", respondeu Marcos pragmaticamente. "Mas você não pode construir algo real sobre uma fundação de mentiras, cara." As palavras de seu amigo ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Caio sabia que precisava contar a verdade, mas queria o momento certo, quando estivesse seguro de que o que tinham era forte o suficiente para suportar a revelação. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o destino preparava uma reviravolta inesperada. O Instituto Cultural Brasileiro anunciava seu baile beneficente anual, um dos eventos sociais mais prestigiados de São Paulo. Como principal patrocinador, tendo doado 3 milhões de reais para projetos educacionais, Caio não poderia faltar. Naquele mundo, ele não era o programador freelancer Caio, mas o empresário bem-sucedido Caio Mendonça, cuja presença era requisitada em qualquer evento de alto escalão. Na tarde do baile, Caio se preparava em seu apartamento, ajustando a gravata de seu smoking italiano feito sob medida, quando seu telefone tocou. Era Luísa. "Oi, linda", atendeu ele, sentindo aquele familiar aperto no estômago. "Caio, você não vai acreditar.
Lembra do projeto que inscrevi no edital do Instituto Cultural Brasileiro? Fomos selecionados. Vamos receber financiamento para expandir o programa de inclusão digital para mais 5 escolas. Isso é incrível, Luísa. Parabéns. A alegria na voz dela era contagiante, mas Caio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O Instituto Cultural Brasileiro, o mesmo da festa beneficente desta noite. E tem mais, continuou ela, mal contendo a empolgação. Fomos convidados para o baile beneficente hoje à noite. Aparentemente, todos os projetos selecionados terão representantes lá para networking. É uma loucura, né? Eu numa festa da alta sociedade. O mundo de Caio desabou. Seria esta noite, então. O inevitável encontro de seus 2 mundos. Que maravilha, conseguiu dizer, sua mente correndo para encontrar uma solução. Estou tão nervosa, nunca fui a algo assim, nem tenho roupa apropriada. Estou vasculhando meu armário em desespero. Tenho certeza que você ficará linda com qualquer coisa, respondeu automaticamente enquanto calculava suas opções. Cancelar sua participação? Impossível, como principal patrocinador. Pedir a Luísa que não fosse? Impensável. Era uma oportunidade única para ela e o projeto. Posso te encontrar lá? Perguntou Luísa. Sei que combinamos de assistir um filme hoje, mas isso é tão importante para o projeto. Você entende, né? Claro que entendo, respondeu Caio resignado. Nos encontramos lá. Desligando o telefone, Caio olhou para seu reflexo no espelho. O empresário milionário em smoking de volta, tão distante do homem simples que Luísa conhecia. A colisão era inevitável agora. Horas depois, o baile beneficente estava em pleno vapor no salão dourado do Hotel Unique. A nata da sociedade paulistana circulava entre taças de champanhe e bandejas de canapés. Caio, como sempre, era um dos centros das atenções. Empresários queriam discutir possíveis parcerias, socialites buscavam introduções, jovens empreendedores imploravam por alguns minutos de seu tempo. Com os olhos constantemente na entrada, Caio tentava manter a compostura enquanto conversava com o senador e sua esposa. Foi quando a viu. Luísa entrou no salão usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, claramente o melhor que pudera encontrar em seu guarda-roupa. Seus cabelos estavam arrumados em um coque elaborado, provavelmente obra de alguma amiga. Mesmo assim, em meio aos vestidos de alta costura e joias de milhões, ela parecia deslocada, mas ainda assim radiante. Seus olhares se cruzaram através do salão. A expressão dela passou rapidamente de nervosismo para choque, depois confusão e, finalmente, mágoa. Caio imediatamente desculpou-se com o senador e caminhou em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, foi interceptado pelo apresentador do evento. Senhor Mendonça, exatamente quem procurávamos. Precisamos do nosso principal patrocinador para a foto oficial e para dizer algumas palavras. Agora não é um bom momento, tentou explicar Caio, mas já estava sendo conduzido ao palco. De lá, viu Luísa sendo abordada por Marcos e Paula, que obviamente tentavam explicar a situação. A expressão de traição em seu rosto era evidente mesmo à distância. Com o coração pesado, Caio subiu ao palco. Sob holofotes brilhantes, ele foi apresentado como o visionário Caio Mendonça, que vendeu sua empresa de software por mais de 40 milhões e agora dedica parte de sua fortuna a causas sociais. Aplausos ecoaram pelo salão enquanto Caio buscava Luísa com o olhar. Ela ainda estava lá, parada perto de uma coluna, seus olhos fixos nele, não com raiva, mas com algo que doía muito mais. Decepção. O discurso que Caio havia preparado sobre a importância da educação tecnológica parecia agora vazio e hipócrita. Em vez disso, ele improvisou algo breve sobre acreditar no potencial transformador da educação e agradeceu a todos os envolvidos nos projetos. Assim que pôde deixar o palco, Caio procurou desesperadamente por Luísa, mas ela havia desaparecido. Marcos se aproximou com expressão grave. Ela foi embora. O que você disse a ela? A verdade. Que você é Caio Mendonça, o milionário que vendeu uma empresa de tecnologia, que você tem estado envolvido em um experimento social. Caio fechou os olhos. A palavra experimento soava terrível. Onde ela foi? Não sei, mas se eu fosse você, daria um tempo para ela processar tudo.
Ignorando o conselho, Caio deixou a festa imediatamente. No estacionamento, dispensou seu motorista e pegou as chaves de seu Porsche. Não havia mais razão para manter as aparências. Dirigiu direto para o apartamento de Luísa em Perdizes. No caminho, ligou várias vezes, mas todas as chamadas foram para a caixa postal. Estacionando em frente ao prédio dela, notou que as luzes do apartamento estavam apagadas. Mesmo assim, subiu e bateu na porta. Sem resposta. De volta ao carro, enviou uma mensagem. Por favor, me deixe explicar. Não foi apenas um experimento. O que sinto por você é real. A resposta veio quase imediatamente. Como posso saber o que é real com você? As palavras o atingiram como um soco. Ele sabia que merecia aquilo, mas ainda doía. Caio passou a noite em claro, repassando mentalmente os eventos. Pela manhã, tentou novamente o apartamento de Luísa, mas um vizinho informou que ela havia saído cedo com uma mala pequena. No projeto social, ninguém tinha informações sobre seu paradeiro. Paula, a namorada de Marcos, apenas disse que Luísa pedira alguns dias de licença por motivos pessoais. Durante uma semana inteira, Caio tentou todos os meios de contato, mensagens não respondidas, e-mails devolvidos com respostas automáticas, ligações que iam direto para a caixa postal. Era como se Luísa tivesse desaparecido completamente de sua vida. Em seu apartamento luxuoso, Caio olhava pela janela panorâmica para a cidade que se estendia abaixo. Nunca seu império havia parecido tão vazio, suas conquistas tão insignificantes. O homem que podia comprar praticamente qualquer coisa não conseguia comprar o que mais queria. Uma segunda chance. Foi quando seu telefone tocou com uma mensagem. Era de Luísa. Apenas 4 palavras que fizeram seu coração saltar. Podemos conversar. Amanhã, 15 horas. Caio escolheu cuidadosamente o local para o encontro. O mesmo café simples na Lapa onde tudo começou com as aulas voluntárias. Um território neutro, longe do luxo de sua vida real e das memórias que construíram juntos. Chegou 20 minutos antes, vestindo jeans e uma camiseta básica, não para fingir ser quem não era, mas por saber que era assim que Luísa o conhecera, e talvez se sentisse mais confortável. Quando ela entrou, Caio sentiu o coração acelerar. Luísa parecia cansada, com olheiras suaves que denunciavam noites mal dormidas. Vestia-se simplesmente como sempre, calça jeans, camiseta e uma jaqueta leve. Mas havia uma nova reserva em sua postura. Oi, ela disse secamente sentando-se à sua frente. Obrigado por vir, respondeu ele, resistindo ao impulso de pegar sua mão sobre a mesa. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Caio pediu 2 cafés. Sabia exatamente como ela gostava do seu. Onde esteve? Perguntou finalmente. Na casa da minha irmã em Campinas. Precisava de espaço para pensar. Ela fez uma pausa, estudando-o. Parece que não conheço você de verdade, então precisava me afastar para organizar meus pensamentos. Você me conhece, Luísa, melhor que a maioria das pessoas. Ela soltou uma risada sem humor. Conheço? Qual parte é real, Caio? Ou devo chamar você de Sr. Mendonça? A forma como ela pronunciou seu sobrenome carregava uma amargura que o fez encolher-se internamente. Tudo o que vivemos juntos foi real, insistiu ele. Meus sentimentos, nossas conversas, o tempo que passamos juntos, nada disso foi fingimento. Mas você fingiu ser alguém que não é. Eu omiti uma parte de mim, minha situação financeira. Mas o homem que deu aulas de programação, que conversou com você sobre livros e filmes, que se apaixonou por você, esse sou eu. Os olhos dela se suavizaram ligeiramente com a menção da palavra apaixonou, mas a mágoa ainda estava lá. Por que, Caio? Por que toda essa encenação? Ele respirou fundo. Era a hora da verdade completa. Depois que vendi minha empresa, minha vida mudou drasticamente. De repente, eu tinha mais dinheiro do que jamais sonhei, e as pessoas ao meu redor também mudaram. Amigos antigos começaram a pedir empréstimos, conhecidos reapareceram com propostas de negócios duvidosas, e cada mulher que conhecia parecia mais interessada no meu patrimônio do que em mim. Luísa o escutava atentamente, seu café esfriando intocado. Cansei de ser visto como um talão de cheques ambulante. Tive um encontro particularmente ruim com uma mulher chamada Aline.
que me rejeitou explicitamente, porque achou que eu era pobre. Foi quando decidi fazer esse teste. Teste, repetiu Luísa, a palavra soando amarga. Então fui parte de um experimento social? Uma cobaia para provar sua teoria sobre as mulheres? Não, quer dizer, no início talvez, mas tudo mudou quando conheci você. Caio se inclinou para a frente, seus olhos implorando por compreensão. Você foi diferente desde o primeiro momento. Não fez perguntas sobre minha situação financeira. Não se importou com o carro que eu dirigia ou com as roupas que eu usava. Porque essas coisas não importam para mim, respondeu ela simplesmente. Exatamente. E quanto mais tempo passamos juntos, mais eu queria contar a verdade. Mas tinha medo. Medo do quê? De perder o que tínhamos. De que você mudasse comigo ao saber que sou rico. Ou pior, que se sentisse traída por eu ter escondido isso, que é exatamente o que aconteceu. Ele fez uma pausa dolorosa. A ironia é que criei o problema que estava tentando evitar. Luísa tomou um gole de seu café, que já estava morno, considerando as palavras dele. Você sabe o que mais me magoou? Perguntou ela finalmente. Não foi descobrir que você é rico. Foi perceber que você não confiou em mim o suficiente para me contar a verdade. Eu queria contar, insistiu Caio. Várias vezes cheguei perto, mas decidiu continuar mentindo, ela completou. Sabia que eu descobriria eventualmente, não sabia? Sim, admitiu ele. Mas cada dia que passava, a mentira ficava maior e mais difícil de confessar. E enquanto isso, eu abria minha vida para você. Falava sobre minhas lutas financeiras, sobre como economizava para viajar nas férias, sobre escolher entre consertar a geladeira ou o chuveiro. Sua voz falhou. Como acha que me senti sabendo que você ouvia tudo isso, podendo resolver todos esses problemas com um estalar de dedos? Caio não tinha resposta. Nunca havia pensado por esse ângulo. O quanto sua mentira poderia fazer Luísa se sentir vulnerável e exposta. Sinto muito, disse finalmente. Realmente sinto. Fui egoísta e insensível. Um novo silêncio se instalou, menos tenso que o anterior, mas carregado de incertezas. O que quer de mim agora, Caio? Perguntou Luísa por fim. Por que me chamou aqui? Quero uma segunda chance, respondeu ele sem hesitar. Quero recomeçar com toda a verdade na mesa, sem mais segredos ou omissões. Ela o estudou longamente. Não sei se posso confiar em você novamente. Entendo, disse ele, o coração apertando. Mas se me der uma chance, prometo nunca mais mentir para você, e entenderei se precisar de tempo. Luísa respirou fundo, tamborilando os dedos na mesa, um hábito que ele conhecia bem, sinal de que estava processando algo importante. Preciso pensar, disse finalmente. Não posso prometer nada agora. Não era o que ele esperava, mas era melhor que uma recusa definitiva. Posso esperar, garantiu. Quando se despediram na calçada em frente ao café, Caio resistiu ao impulso de abraçá-la. Observou-a se afastar, incerto se algum dia recuperaria sua confiança. Nos dias que se seguiram, Caio mergulhou no trabalho para distrair a mente. Revisou investimentos, participou de reuniões de conselhos, avaliou novos projetos, tudo sem o entusiasmo habitual. Cada noite, verificava o celular obsessivamente, esperando uma mensagem que não chegava. No sábado seguinte, ele decidiu ir ao projeto social na Brasilândia, mesmo sem saber se Luísa estaria lá ou se seria bem-vindo. O mínimo que podia fazer era honrar o compromisso com os alunos. Para sua surpresa, ao chegar na escola, encontrou os jovens empolgados com a instalação de computadores novos, máquinas de última geração que substituíam os modelos antigos e defasados. Foi incrível, explicou um dos adolescentes enquanto ligava orgulhosamente seu novo equipamento. Uma empresa doou tudo isso de repente. Até fibra óptica instalaram. O coração de Caio apertou. Aquela não fora sua iniciativa. Paula, a namorada de Marcos, se aproximou. Ela está na sala dos professores, disse sem que ele precisasse perguntar. Caio encontrou Luísa organizando materiais, concentrada em seu trabalho. Quando levantou os olhos e o viu, seu rosto não demonstrou surpresa. Quem doou os computadores? Perguntou ele diretamente. Uma empresa de tecnologia. Aparentemente ficaram impressionados com nossa apresentação no baile beneficente. Não tive nada a ver com isso, garantiu Caio.
Eu sei. Verifiquei pessoalmente antes de aceitar a doação, respondeu ela, colocando uma pilha de apostilas sobre a mesa. Foi a empresa do Ricardo Peixoto. Conhece? Sim, um concorrente, confirmou Caio, sentindo uma pontada de ciúme profissional misturado com alívio por ela não achar que ele estava tentando comprá-la. Vai dar aula hoje? Perguntou Luísa, em um tom neutro que não revelava seus sentimentos. Se você não se importar. Os alunos sentiriam sua falta. E você? Um breve silêncio se instalou antes que ela respondesse. Também sentiria. Foi uma pequena abertura, mas suficiente para Caio sentir uma centelha de esperança. Naquele dia, ele deu aula com um entusiasmo renovado, consciente do olhar de Luísa ocasionalmente pousando sobre ele. Ao final da tarde, enquanto os alunos se dispersavam, ela se aproximou. Podemos conversar? Há um parque aqui perto. Caminharam lado a lado até uma praça modesta, com alguns bancos e árvores que ofereciam sombra generosa. Crianças brincavam em um pequeno playground, enquanto idosos jogavam damas em mesas de concreto. Venho pensando muito, começou Luísa sentando-se em um banco, sobre nós, sobre confiança, sobre o que realmente importa. Caio esperou, o coração aos saltos. Fiquei muito magoada, continuou ela. Não pelo dinheiro, mas pela mentira. Me fez questionar tudo o que vivemos. Entendo, murmurou ele. Mas então percebi algo. Você mentiu sobre sua condição financeira, não sobre seus valores ou caráter. Ela virou-se para encará-lo diretamente. O homem que conheci, aquele que tem paciência para ensinar, que se importa com os outros, que me olha como se eu fosse especial, esse homem é real ou também faz parte da encenação? É real, respondeu Caio sem hesitar. Mais real que qualquer outra versão de mim que já existiu. Luísa assentiu lentamente. Conversei com Marcos. Ele me contou como você era antes, sempre cercado de pessoas superficiais, nunca realmente conectado com ninguém. Ele está certo. Vivia em uma bolha dourada, mas vazia. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Ele também mencionou como você mudou desde que me conheceu. Como parecia mais feliz, mais centrado. Nunca fui tão feliz quanto nos momentos que passei com você, confessou Caio. Dirigindo aquele Gol velho, comendo pão de queijo em padarias de bairro, assistindo ao pôr do sol no parque. Foi como redescobrir o mundo. Sabe o que é irônico? Luísa deu uma risada suave. No fundo, você queria ser amado pelo que é, não pelo seu dinheiro. E eu queria o mesmo, ser valorizada pelo que sou, não pela minha condição social. Estávamos buscando a mesma coisa. Caio nunca havia pensado por esse ângulo, mas ela estava absolutamente certa. Estou disposta a tentar novamente, disse Luísa finalmente, mas com uma condição. Qualquer coisa, respondeu ele prontamente. Honestidade total daqui para frente, sem mais segredos, sem mais testes, sem mais personas, apenas dois seres humanos tentando construir algo juntos. Prometo, disse Caio sentindo um alívio enorme. Nada além da verdade de agora em diante. E não quero que mude nada em minha vida sem me consultar primeiro, acrescentou ela firmemente. Nada de presentes caros surpresa, contas pagas misteriosamente ou doações anônimas. Temos que construir uma relação de iguais, mesmo com disparidades financeiras. Combinado, concordou Caio. Seguiremos no seu ritmo. Luísa estendeu a mão como quem sela um acordo profissional. Caio a pegou, sentindo o calor reconfortante de sua pele. Lentamente, puxou-a para mais perto e, quando ela não resistiu, envolveu-a em um abraço que expressava mais que palavras. Ali, em um parque simples da periferia de São Paulo, o homem que possuía milhões redescobriu que a verdadeira riqueza não se media em reais, mas em momentos de autenticidade. A lição custara caro. Quase perdera a única pessoa que realmente se importava com o homem além da fortuna. Enquanto observavam o sol começando a se pôr atrás dos prédios distantes, Caio percebeu que seu longo experimento finalmente chegara ao fim. A resposta que buscava sempre estivera ali. O amor verdadeiro não poderia ser testado ou forjado. Ele simplesmente existia, despido de pretensões, títulos ou contas bancárias. 3 meses se passaram desde a reconciliação. Caio e Luísa construíam cuidadosamente uma relação baseada em honestidade e respeito mútuo.
Como prometido, Caio não tentou mudar o estilo de vida dela com seu dinheiro. Continuavam frequentando os mesmos lugares simples, dividindo contas, e ele respeitava sua independência financeira. No entanto, gradualmente, Caio foi revelando mais aspectos de sua vida real. Convidou Luísa para conhecer sua cobertura no Itaim Bibi, levou-a a alguns dos restaurantes que frequentava, apresentou-a a amigos do mundo corporativo. Para seu alívio, ela se adaptou com naturalidade, nunca parecendo deslumbrada ou desconfortável. Impressionante como você transita entre esses mundos, comentou ele certa noite, após um jantar com investidores importantes, onde Luísa encantara a todos com sua inteligência e autenticidade. Pessoas são pessoas, independente da conta bancária, respondeu ela simplesmente. Além disso, cresci vendo meu pai, que era mecânico, consertar carros de empresários, políticos, artistas. Ele me ensinou que devemos respeitar todos igualmente, mas nunca nos intimidar por títulos ou posses. Era essa visão de mundo que fazia Caio se apaixonar cada vez mais por ela. Luísa trazia um equilíbrio para sua vida que ele jamais conhecera. Um lembrete constante dos valores reais além das cifras. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam um café na varanda da cobertura de Caio com vista para o Parque do Povo, Luísa mencionou um evento de gala que aconteceria na semana seguinte. O Instituto Cultural Brasileiro está organizando uma cerimônia para os projetos financiados. Nosso programa de inclusão digital da Brasilândia será homenageado, comentou ela, folheando o convite elegante. Sei que você deve ter muitos desses eventos, mas gostaria que me acompanhasse. Seria importante para mim. É claro que vou, respondeu Caio, acariciando sua mão sobre a mesa. Estou orgulhoso do que vocês conquistaram. O que Caio não mencionou foi que, como principal patrocinador do Instituto, ele não apenas estaria presente, mas seria um dos homenageados da noite. Alguns aspectos de sua vida ainda o surpreendiam, quando colidiam com a nova realidade que construía ao lado de Luísa. Na noite do evento, Caio buscou Luísa em seu apartamento em Perdizes. Ela estava deslumbrante em um vestido azul petróleo simples, mas elegante. Comprado especialmente para a ocasião, como fizera questão de informar, com suas próprias economias. Você está absolutamente linda, disse ele sinceramente. E você muito elegante nesse smoking, respondeu Luísa, ajustando sua gravata borboleta com um sorriso. Formamos um belo casal, não é? O mais bonito da festa, com certeza. O evento acontecia no Teatro Municipal de São Paulo, um cenário majestoso com sua arquitetura neoclássica e detalhes em ouro. Ao entrarem no saguão iluminado por lustres de cristal, vários convidados importantes cumprimentaram Caio, alguns claramente curiosos sobre a mulher a seu lado. Não era comum vê-lo acompanhado em eventos desse tipo. Sr. Mendonça, que prazer tê-lo conosco novamente, saudou o diretor do Instituto. E esta deve ser Luísa Campos, minha namorada, apresentou Caio com orgulho. Ela coordena o projeto de inclusão digital da Brasilândia, um dos homenageados desta noite. Ah, sim. Um trabalho excepcional, senhorita Campos. Estamos impressionados com os resultados alcançados em tão pouco tempo. Luísa agradeceu com graça natural, sem demonstrar intimidação diante das personalidades importantes que circulavam pelo local. Caio a observava com admiração. Ela pertencia a qualquer ambiente, não por status ou aparência, mas pela força genuína de sua personalidade. A cerimônia transcorria conforme o esperado, com discursos formais e apresentações dos projetos beneficiados. O projeto de Luísa recebeu aplausos calorosos quando foi mencionado, especialmente o relato de como jovens da periferia estavam desenvolvendo aplicativos e soluções tecnológicas após apenas 6 meses de treinamento. Durante o intervalo, Caio e Luísa circulavam entre os convidados, taças de champanhe em mãos, quando uma voz familiar soou às costas deles. Caio Mendonça, que surpresa agradável! Ao se virarem, Caio sentiu seu estômago afundar. Era Aline Sampaio, deslumbrante em um vestido vermelho de alta costura, joias vistosas adornando seu pescoço e pulsos. Ao seu lado estava Ricardo Peixoto, o empresário de tecnologia que havia doado os computadores para o projeto de Luísa. Aline, respondeu Caio formalmente. Ricardo, como vai? Melhor impossível, respondeu Ricardo, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e sorriso calculado.
Aliás, você conhece minha acompanhante? Aline tem organizado todos os eventos da minha empresa nos últimos meses. Sim, nos conhecemos brevemente, disse Caio, mantendo a compostura. Os olhos de Aline estudavam Luísa de cima a baixo, avaliando-a com curiosidade mal disfarçada. E esta é? Perguntou ela, o sorriso não alcançando seus olhos. Luísa Campos, minha namorada, apresentou Caio, colocando o braço em torno da cintura de Luísa protetoramente. Luísa, esta é Aline Sampaio. As duas mulheres trocaram cumprimentos educados, mas Caio podia sentir a tensão no ar. Aline parecia confusa, tentando entender como aquela mulher aparentemente comum havia conquistado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Luísa coordena um dos projetos sociais que estão sendo homenageados hoje, explicou Caio. Ah, que interessante, comentou Aline com um sorriso condescendente. Sempre admirei pessoas que dedicam tempo a causas sociais. Eu mesma organizo um bazar beneficente anual. Ricardo, percebendo a conexão, interveio. Espere, você é a coordenadora do projeto de inclusão digital da Brasilândia? Nossa empresa doou equipamentos recentemente. Um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Obrigada pelo apoio, respondeu Luísa sinceramente. Os novos computadores transformaram completamente nossa capacidade de ensino. Enquanto Ricardo e Luísa conversavam animadamente sobre o projeto, Aline puxou Caio discretamente para o lado. Nunca imaginei você com alguém tão simples, comentou ela em voz baixa. Simples? Repetiu Caio, arqueando uma sobrancelha. Prefiro usar o termo autêntica. Claro, claro, recuou Aline, percebendo o terreno perigoso. Ela parece muito inteligente. Ela é excepcional, afirmou Caio, sem desviar o olhar. Imagino que tenha sido uma grande surpresa para ela descobrir quem você realmente é, insinuou Aline com um sorriso malicioso. Como assim? Caio manteve-se impassível, mas sentiu um frio na espinha. Ora, Caio, aquele dia no café na Lapa, o Gol 2008, a roupa básica, acha que não reconheci seu pequeno jogo? Seu sorriso agora era quase predatório. Você estava testando se eu me interessaria por você sem seu dinheiro, e agora está com ela. Devo presumir que ela passou no teste que eu falhei? Caio ficou momentaneamente sem palavras. Jamais imaginara que Aline faria a conexão. Não é bem assim, começou ele, mas foi interrompido quando Luísa e Ricardo se juntaram a eles novamente. Ricardo acaba de me convidar para apresentar nosso projeto na Conferência de Tecnologia Educacional no mês que vem, anunciou Luísa radiante. Não é incrível, Caio? Maravilhoso, respondeu ele automaticamente, ainda processando a conversa interrompida com Aline. Devemos voltar aos nossos lugares, sugeriu Ricardo, consultando o relógio. A segunda parte da cerimônia começará em breve, e você, Caio, será um dos homenageados, não? Ao retornarem para o salão principal, Aline sussurrou discretamente para Caio. Ela sabe sobre o nosso encontro, sobre seu pequeno experimento social. Antes que Caio pudesse responder, foram separados pela multidão que retornava aos seus lugares. Durante toda a segunda parte da cerimônia, ele sentiu-se inquieto, preocupado com o que Aline poderia dizer se tivesse a oportunidade. Quando Caio subiu ao palco para receber seu reconhecimento como principal patrocinador do Instituto, viu Luísa na plateia, aplaudindo com orgulho genuíno. O contraste entre ela e Aline não poderia ser mais evidente. Uma celebrava suas conquistas sem inveja ou segundas intenções. A outra parecia sempre calculando vantagens pessoais. Após a cerimônia, durante o coquetel, Caio manteve Luísa próxima, tentando evitar outro encontro com Aline. Mas o inevitável aconteceu quando foram ao banheiro separadamente. Ao retornar, encontrou as duas mulheres conversando em um canto afastado. Seu coração disparou quando se aproximou e captou fragmentos da conversa. Então ele apareceu naquele café barato com um carro velho, dizia Aline com uma risada superior. Na época achei estranho, porque seu perfil no aplicativo tinha fotos muito boas. Agora tudo faz sentido. Ele estava testando se eu me interessaria por ele sem saber de sua fortuna. O rosto de Luísa estava impassível, mas Caio conhecia bem aquele olhar. Ela estava processando informações, conectando pontos. Aline, vejo que você e Luísa estão se conhecendo melhor.
interrompeu ele, tentando soar casual. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre primeiras impressões, respondeu Aline com um sorriso malicioso, compartilhando histórias sobre como conhecemos você. Sim, confirmou Luísa calmamente. Aline estava me contando sobre um encontro de vocês há alguns meses. O olhar que ela dirigiu a Caio era impossível de decifrar, não raiva ou mágoa evidentes, apenas uma intensa curiosidade analítica. Se me dão licença, disse Aline, percebendo a tensão. Ricardo está me procurando. Quando ficaram sozinhos, Caio sentiu o familiar aperto no estômago. Então, começou Luísa, sua voz controlada. Aline foi o motivo do seu experimento social, o encontro que deu errado que você mencionou? Sim, admitiu Caio, optando pela honestidade completa. Foi depois de sair com ela que decidi continuar com a ideia de me apresentar como alguém comum. E você deliberadamente a escolheu porque seu perfil exibia um estilo de vida luxuoso para testar sua teoria sobre mulheres interesseiras. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Sim, repetiu ele, sem tentar justificar-se. Luísa assentiu lentamente, absorvendo a informação. Entendo. Luísa, isso foi antes de te conhecer. Quando te encontrei, tudo mudou. Eu sei, ela respondeu para seu alívio. Então, surpreendentemente, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Sabe o que é irônico? Ela realmente fez um favor a nós dois sendo tão brutalmente honesta naquele dia. Caio piscou confuso. Como assim? Se ela tivesse fingido interesse em você como pessoa, talvez vocês tivessem continuado saindo. Você nunca teria aparecido no projeto, nunca teríamos nos conhecido. Luísa deu de ombros. Às vezes, a honestidade brutal de pessoas superficiais é uma bênção disfarçada. O alívio que Caio sentiu foi imenso. Em vez de ficar magoada com mais essa revelação, Luísa conseguia ver a situação com uma clareza e maturidade surpreendentes. Não está chateada por eu não ter contado sobre ela especificamente? Teria preferido saber antes, sim, admitiu Luísa, mas entendo por que não entrou em detalhes. O importante é que agora sei. Ela fez uma pausa. Além disso, depois de ver como ela se comporta, entendo melhor por que você começou todo esse experimento. Deve ser exaustivo lidar com pessoas assim constantemente. Você não faz ideia, suspirou Caio, sentindo-se completamente compreendido. Naquele momento, observando Aline do outro lado do salão, perfeitamente produzida, calculando cada interação social, Caio teve uma epifania. Seu experimento havia começado como uma forma de testar os outros, mas acabara sendo um teste para ele mesmo. Havia aprendido mais sobre seus próprios valores e prioridades do que sobre a natureza humana em geral. Vamos para casa, sugeriu Luísa, entrelaçando seus dedos nos dele. Para qual casa? Perguntou Caio, genuinamente curioso sobre qual ela consideraria casa, seu apartamento em Perdizes ou a cobertura dele. Qualquer uma, contanto que estejamos juntos, respondeu ela simplesmente. Enquanto deixavam o teatro municipal, Caio notou Aline observando-os da escadaria. Uma expressão indecifrável em seu rosto perfeito. Por um momento, sentiu uma pontada de pena. Ela jamais experimentaria a conexão genuína que ele e Luísa compartilhavam. Sabe o que mais gosto em você? Perguntou Luísa enquanto entravam no carro. O Porsche desta vez, já que o evento pedia algo mais formal. O quê? Como você me olha exatamente da mesma forma. Esteja eu usando um vestido de gala ou calça jeans e camiseta velha. Caio sorriu, percebendo a profundidade daquela observação aparentemente simples. Era verdade. Seu amor por ela transcendia aparências e circunstâncias. É porque vejo você e a verdadeira Luísa, não importa o que esteja vestindo. Exatamente, respondeu ela apertando sua mão. E é isso que importa no final das contas. Enxergar além das aparências, além das máscaras sociais, ver a pessoa real. Enquanto dirigiam pelas ruas iluminadas de São Paulo, Caio refletiu sobre como seu plano original, um simples teste para identificar mulheres interesseiras, havia se transformado em uma jornada profunda de autoconhecimento e crescimento pessoal, e como, no processo, encontrara algo infinitamente mais valioso que os milhões em sua conta bancária. Alguém que o enxergava e amava por quem ele realmente era. 1 ano havia se passado desde o encontro com Aline no Teatro Municipal.
A vida de Caio mudara profundamente nesse período, não em termos financeiros. Ele continuava tão rico quanto antes, mas em perspectiva e propósito. Numa manhã ensolarada de domingo, Caio preparava o café da manhã na cozinha de sua cobertura, enquanto Luísa ainda dormia. Haviam chegado tarde na noite anterior, após a formatura da primeira turma completa do programa de inclusão digital. 22 jovens da periferia de São Paulo receberam certificados de programação avançada, e 3 deles já tinham ofertas de emprego em empresas de tecnologia. Caio sorriu ao lembrar do discurso emocionado de Luísa na cerimônia. Tecnologia sem propósito humano é vazia, ela dissera. Esses jovens não aprenderam apenas a programar. Aprenderam que podem transformar suas próprias realidades. A sala inteira aplaudira de pé. O aroma de café fresco preenchia o apartamento quando Luísa apareceu na cozinha, vestindo uma de suas camisetas velhas da USP. Bom dia, murmurou ela ainda sonolenta, abraçando-o por trás. Bom dia, dorminhoca, respondeu Caio, virando-se para beijá-la. Preparei seu café do jeito que você gosta. Eles se sentaram na varanda, apreciando a vista da cidade e o café da manhã simples. Pão integral, ovos mexidos, frutas frescas. Um ritual de domingo que haviam estabelecido e que Caio valorizava mais que jantares em restaurantes estrelados. No que está pensando? Perguntou Luísa, notando seu olhar contemplativo. Em como minha vida mudou desde que te conheci, respondeu ele honestamente. Em como aprendi a valorizar coisas que o dinheiro não compra. Ela sorriu, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. Você também mudou minha vida, sabia? Me ensinou que é possível ter recursos sem ser consumido por eles. Era verdade. Nos últimos meses, Caio havia redirecionado parte significativa de suas atividades financeiras para impacto social. Fundara um instituto que financiava projetos educacionais inovadores, com Luísa como diretora consultiva. Juntos, haviam expandido o programa original para 10 comunidades diferentes, sempre mantendo a essência de ensino de qualidade e oportunidades reais. Luísa continuava lecionando matemática na escola pública e coordenando os projetos aos sábados. Recusara gentilmente a oferta de Caio para trabalhar exclusivamente no instituto. Preciso manter os pés no chão da sala de aula, explicara. É lá que entendo as necessidades reais. Quanto a eles como casal, haviam encontrado um equilíbrio único. Luísa agora passava a maior parte das noites na cobertura de Caio, mas mantinha seu pequeno apartamento em Perdizes, para nunca esquecer de onde vim, como dizia. Caio respeitava profundamente essa escolha, reconhecendo que a independência dela era parte fundamental de quem ela era. Tenho uma surpresa para você, disse Caio, levantando-se para buscar algo em seu escritório. Retornou com um envelope branco simples, que entregou a Luísa com um sorriso enigmático. O que é isso? Perguntou ela, curiosa. Abra. Dentro do envelope havia uma chave e um documento. Luísa examinou o papel com crescente surpresa. Isso é uma escritura? De um imóvel na Vila Madalena? É um espaço para a nova sede do Instituto, explicou Caio. Grande o suficiente para abrigar salas de aula, laboratórios de informática e um espaço de coworking para os formandos que quiserem iniciar seus próprios projetos. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Caio, isso é incrível, mas deve ter custado uma fortuna. Custou, confirmou ele simplesmente. E foi o melhor investimento que já fiz. Olha a parte de baixo do documento. Luísa virou a página e ofegou ao ler. Instituto Campos Mendonça de Educação Tecnológica. Nossos nomes juntos, sussurrou ela. Se você aprovar, claro, acrescentou Caio rapidamente. Queria que fosse uma parceria de verdade. Meus recursos, sua visão pedagógica. É perfeito, respondeu Luísa, levantando-se para abraçá-lo. Obrigada por entender o que realmente importa para mim. Naquela tarde, foram conhecer o novo espaço, um antigo galpão industrial completamente reformado, com janelas amplas que inundavam o ambiente de luz natural. Enquanto Luísa caminhava pelos cômodos vazios, já planejando onde ficaria cada sessão, Caio a observava, maravilhado com seu entusiasmo. Podemos inaugurar em 3 meses com o início do próximo ciclo de aulas, comentou ela.
fazendo anotações frenéticas em seu celular. Precisamos contratar mais instrutores, estabelecer parcerias com empresas para estágios. Caio sorriu, reconhecendo a eficiência pragmática que tanto admirava nela. Luísa não se perdia em sonhos. Transformava-os em planos concretos, com metas e prazos. E precisamos visitar algumas lojas de móveis, continuou ela. Nada muito caro, mas funcional e confortável para os alunos. Sem problema, concordou Caio. O orçamento é flexível. Luísa parou suas anotações e olhou para ele com seriedade. Caio, sei que para você dinheiro não é problema, mas precisamos ser eficientes com os recursos. Cada real economizado em móveis de luxo pode significar mais um aluno bolsista. Era exatamente esse tipo de perspectiva que ele amava nela, a capacidade de ver além da superfície, de priorizar o que realmente importava. Você tem toda a razão. Você decide como administrar o orçamento. Saindo do galpão, caminharam pela Vila Madalena, aproveitando a tarde de domingo. Pararam em um café simples, o tipo de lugar que Caio jamais frequentava antes de conhecê-la, mas que agora apreciava pela autenticidade e charme despretensioso. Lembra do nosso primeiro café juntos? Na padaria perto da escola? Perguntou Luísa entre goles de cappuccino. Como poderia esquecer? Foi quando percebi que havia algo especial em você. Confesso que também senti algo diferente, admitiu ela. Era estranho como você parecia tão à vontade naquele ambiente simples, mas ao mesmo tempo tinha não sei, um refinamento natural, como se pertencesse a dois mundos simultaneamente. Porque eu pertencia, respondeu Caio. Só não sabia disso ainda. Precisei de você para redescobrir essa parte de mim. Continuaram caminhando até uma pequena praça, onde uma feira de arte local acontecia. Artesãos e artistas independentes exibiam suas obras, quadros, esculturas, joias artesanais. Caio observou como Luísa interagia com os expositores, interessando-se genuinamente por suas histórias e processos criativos. Em uma das barracas, ela se encantou com um anel artesanal, uma peça única de prata com uma pequena pedra azul incomum. É água marinha brasileira, explicou o artesão, um senhor de cabelos grisalhos, encontrada em Minas Gerais. Cada pedra tem um padrão único de inclusões. É lindo, comentou Luísa experimentando o anel. Fica perfeito em você, observou Caio, notando como a cor da pedra complementava seus olhos. Quando Luísa se afastou para ver outras peças, Caio discretamente comprou o anel, guardando-o no bolso. Uma ideia começava a se formar em sua mente. À noite, levou Luísa para jantar no restaurante italiano do Bexiga, onde tiveram seu primeiro encontro oficial. O local continuava o mesmo, aconchegante, familiar, com toalhas de mesa quadriculadas e velas em garrafas de vinho vazias. Por que estou com a impressão de que há algo especial acontecendo hoje? Perguntou Luísa com um sorriso intrigado. Não posso simplesmente querer um jantar romântico com minha namorada? Poder pode. Ela estreitou os olhos desconfiada. Mas conheço esse seu olhar. Está tramando algo. Caio riu pegando sua mão sobre a mesa. 1 ano atrás você me deu uma segunda chance, mesmo depois de descobrir toda a verdade sobre mim. Foi o dia mais importante da minha vida. Para mim também, respondeu ela suavemente. Confiar novamente não foi fácil, mas foi a melhor decisão que já tomei. Antes de te conhecer, eu tinha tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa, continuou Caio. Você me ensinou que o valor das coisas não está no preço, mas no significado. Enquanto falava, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. O coração de Luísa acelerou visivelmente. Não é o que você está pensando. Apressou-se Caio, abrindo a caixa para revelar o anel artesanal da feira. Ou melhor, é e não é. É o anel da feira, observou Luísa, surpresa. Sim, poderia ter comprado um anel de diamantes em uma joalheria de luxo, mas este tem muito mais a ver com nossa história. É único, autêntico, feito com matéria-prima brasileira por mãos talentosas. Ele fez uma pausa. Como nosso amor. Tirou o anel da caixa e segurou a mão esquerda de Luísa. Luísa Campos, você me transformou em uma pessoa melhor. Me ensinou que a verdadeira riqueza está nas conexões honestas, no propósito compartilhado, no respeito mútuo. Eu te amo por tudo o que você é.
sua inteligência, sua integridade, sua paixão por fazer a diferença. Quer se casar comigo? Lágrimas brilhavam nos olhos de Luísa quando ela respondeu sem hesitar. Sim, 1000 vezes sim. Caio deslizou o anel em seu dedo. Encaixou perfeitamente. Ao redor deles, os outros clientes do restaurante, que haviam parado para assistir ao pedido, aplaudiram entusiasticamente. O proprietário, reconhecendo-os como clientes regulares, aproximou-se com uma garrafa de prosecco para celebrar o amor verdadeiro. Declarou o senhor italiano com um amplo sorriso. É raro e precioso, mais que qualquer joia. Mais tarde naquela noite, deitados na cama da cobertura de Caio, Luísa admirava o anel à luz do abajur. É perfeito, murmurou ela. Muito mais significativo que um diamante enorme. Podemos escolher alianças juntos, se preferir algo mais tradicional, ofereceu Caio. Não, quero este. Conta nossa história. Ela se virou para encará-lo. Sabe o que mais amo em você? Como você cresceu, como aprendeu a valorizar as coisas certas. Tudo graças a você, respondeu ele, acariciando seu rosto. Não, discordou Luísa gentilmente. Você sempre teve esses valores dentro de você. Só precisava redescobri-los, lembrar do que realmente importa na vida. Caio refletiu sobre essa observação. Era verdade. Antes do sucesso financeiro, ele havia sido aquele jovem idealista em um Gol 2008, trabalhando duro para construir algo significativo. De alguma forma, ao longo do caminho, havia perdido essa essência. O dinheiro tem um jeito estranho de distorcer nossa perspectiva, comentou ele pensativamente. Faz parecer que conseguimos comprar felicidade, segurança, até amor. Mas são apenas ilusões. Dinheiro é só uma ferramenta, respondeu Luísa, aninhando-se em seus braços. Pode ser usada para o bem ou para criar vazios ainda maiores. É a intenção por trás dele que importa. Nos meses que se seguiram, eles planejaram um casamento simples no sítio da família de Luísa, em Atibaia. Não haveria ostentação ou extravagância. Apenas familiares e amigos próximos celebrando sua união sob as árvores do pomar. A inauguração do Instituto Campos Mendonça aconteceu 2 semanas antes do casamento. O espaço na Vila Madalena tornou-se rapidamente um centro de referência em educação tecnológica inclusiva. Empresas de tecnologia, impressionadas com a qualidade da formação oferecida, disputavam os alunos formados ali. Na véspera do casamento, Caio encontrou Luísa sentada na varanda da casa principal do sítio, observando o pôr do sol. Sentou-se ao lado dela, compartilhando o momento em silêncio confortável. No que está pensando? Perguntou finalmente. Em como a vida dá voltas, respondeu ela sorrindo. Há pouco mais de um ano, eu era apenas uma professora tentando fazer a diferença com recursos mínimos. Agora estamos prestes a nos casar e dirigimos um instituto que está transformando centenas de vidas. E tudo começou com um experimento social, refletiu Caio. Quando penso nisso agora, parece tão tolo. Não foi tolo, corrigiu Luísa. Foi o universo conspirando ao seu favor. Se você não tivesse feito aquele teste, se Aline não tivesse sido tão brutalmente honesta sobre seus valores materialistas, talvez você nunca tivesse buscado algo diferente. Nunca teríamos nos conhecido. Era uma perspectiva fascinante, como decisões aparentemente equivocadas podiam levar a resultados extraordinariamente positivos. Sabe o que aprendi com tudo isso? Continuou Caio, que a verdadeira riqueza está nas experiências compartilhadas, no crescimento mútuo, na capacidade de fazer a diferença juntos. E que o amor verdadeiro não vê conta bancária, carro ou roupa de marca, completou Luísa. Vê o coração da pessoa, seus valores, suas ações quando ninguém está olhando. Na manhã seguinte, sob um céu azul perfeito de primavera, Caio esperava no altar improvisado entre as árvores frutíferas. Quando Luísa surgiu em um vestido simples de renda, caminhando entre fileiras de cadeiras ocupadas por pessoas que genuinamente se importavam com eles, ele soube com absoluta certeza: todos os milhões do mundo não valiam aquele momento. O celebrante, um velho amigo de Luísa, falou sobre união, respeito e construção conjunta, mas foram as palavras dos próprios noivos em seus votos que emocionaram a todos. Prometo te amar não pelo que você tem, mas pelo que você é, declarou Luísa.
pela sua bondade, sua visão, sua capacidade de crescer e aprender, por enxergar além das aparências e valorizar o que realmente importa. E eu prometo nunca esquecer que minha maior fortuna é o seu amor, respondeu Caio, sua voz embargada de emoção. Prometo usar todos os recursos que temos para construir um futuro mais justo e humano. E, acima de tudo, prometo ser sempre honesto, com você e comigo mesmo, sobre o que realmente valorizo nesta vida. Quando trocaram alianças, simples bandas de ouro feitas pelo mesmo artesão da feira, o círculo se completou. O experimento social que começara como um teste de caráter alheio transformara-se em uma profunda jornada de autodescoberta e amor verdadeiro. Olhando para Luísa, agora sua esposa, Caio finalmente entendeu. A resposta que buscara não era sobre descobrir quem o amaria independentemente do dinheiro, era sobre redescobrir sua própria capacidade de amar genuinamente, de valorizar o que nenhuma fortuna poderia comprar. E essa, percebeu com absoluta clareza, era a maior riqueza que alguém poderia possuir.